Olá, boa tarde. Promover o acesso à justiça de pessoas que sofreram algum tipo de discriminação. Esse é um dos objetivos do Democratizando o Acesso à Justiça, evento que será realizado na semana que vem pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse evento do CNJ é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje, mas você vai ver também. Ministério Público do Maranhão registra mais de 50 denúncias sobre irregularidades na vacinação contra a Covid-19 no estado. Começa hoje toque de recolher na Bahia para evitar a disseminação do coronavírus no estado. De acordo com o decreto, os estabelecimentos comerciais e de serviços devem encerrar as atividades às 9h30 da noite. E ainda, o Supremo Tribunal Federal decide que acordo firmado entre Procuradoria-Geral da República e o ministro Onyx Lorenzoni para evitar processo penal contra ele será analisado pelo STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, manteve a liminar que determina nova eleição para a mesa da Câmara Municipal de Porto Alegre. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu os efeitos das eleições em mandado de segurança apresentado pelo bloco partidário formado pelo PT, PSOL e PCdoB. As legendas queriam assegurar a representação proporcional. A decisão do ministro Fux seguiu o entendimento da Corte Estadual de assegurar a representação proporcional de partidos ou blocos parlamentares. E o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral e o ministro da Secretaria-Geral da República, Onyx Lorenzoni, onde ele admitiu Caixa 2, vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O repórter João Fagundes tem as informações e fala com a gente agora ao vivo. Oi, João, muito boa tarde para você. Rafaela, boa tarde para você. Vamos entender como esse caso veio parar aqui no STF. Em agosto do ano passado, o ministro Lorenzoni firmou então esse acordo com a PGR após ter confessado a prática de Caixa 2, depois de delações de executivos da JBS. Ele confessou ter recebido R$100 mil para a campanha eleitoral em 2012 e R$200 mil em 2014. Ocorre que a lei anticrime prevê então esse acordo de não persecução penal. O que é isso? É um acordo para pôr fim às investigações, para que ele não responda a processo na justiça, e ele faz então uma compensação. No caso do ministro, ele se comprometeu a devolver R$189 mil em compensação pecuniária. Mas esse acordo só passa a ter validade depois de homologado pela justiça. No caso do ministro, por ele ter então esse cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o acordo foi enviado ao STF. O ministro Marco Aurélio, o relator, e também a primeira turma já haviam entendido que a competência para julgar, para homologar esse acordo, seria da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul. Mas então, no plenário virtual, a maioria dos ministros decidiu que, em função da celeridade e também da efetiva prestação jurisdicional, o acordo vai ser então analisado aqui no STF. Rafaela. Ok, João, muito obrigada pelas suas informações. E nessa quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram que o tributo que deve incidir no licenciamento de programas de computador é o ISS, o Imposto sobre Serviços, e não o ICMS, que é o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias. A decisão do plenário se deu por maioria de votos. O julgamento se deu com base em duas ações. Na primeira, a Confederação Nacional das Indústrias contestava parte de uma lei do estado de Mato Grosso que estabeleceu diferença tributária no crédito de ICMS. Na outra ação, a Confederação Nacional de Serviços pedia que fosse declarado inconstitucional um decreto de Minas Gerais que, segundo a Confederação, fez com que empresas prestadoras de serviços de processamento de dados e serviços de informática passassem a ser submetidas ao recolhimento do ICMS sobre operações com softwares. A análise dessas duas ações havia sido interrompida no fim do ano passado, após pedido de vista do ministro Nunes Marques. Na ocasião, o magistrado pediu mais tempo para preparar o seu voto. E nessa quinta-feira, o julgamento foi concluído com o voto da maioria dos ministros a favor da incidência do ISS sobre o direito de uso de software.
Os ministros ainda devem analisar uma proposta de modulação de efeitos da decisão feita pelo ministro Dias Toffoli, o que deve ocorrer na próxima sessão plenária. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, após perícia do IML, o Instituto Médico Legal, o juiz pode fixar indenização do DPVAT, o seguro obrigatório para veículos, em valor superior ao pedido. O entendimento do colegiado foi de que não configura julgamento além do pedido a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico a indenização do seguro DPVAT em valor acima do que foi requerido na ação, desde que seja condizente com o grau de invalidez apurado pelo Instituto Médico Legal, o IML, em perícia posterior ao ajuizamento da demanda. O recurso teve origem em ação de cobrança de complementação de indenização do DPVAT, no qual o segurado argumentou que o valor de aproximadamente R$ 840 recebido administrativamente não condizia com a gravidade da lesão sofrida. O laudo do IML constatou que o acidente causou um déficit funcional de 50% da perna direita. Em primeiro grau, a seguradora foi condenada a pagar a complementação de R$ 506,26, além de juros e correção monetária, em razão de perícia feita pelo IML no decorrer da instrução processual. Após recurso das duas partes, o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu que deveriam ser pagos cerca de R$ 3.800 de indenização. Mas em novo recurso da seguradora, o tribunal reconheceu o julgamento além do pedido e reduziu a indenização para R$ 2.859,53, valor pedido inicialmente. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, pontuou que é indispensável a realização de perícia para quantificar a indenização, porque o valor só pode ser aferido a partir da extensão das lesões sofridas pela vítima. Para a relatora, a eventual realização de laudo pericial pelo IML no curso do processo deve ser considerada fato superveniente constitutivo do direito do autor, como prevê o Código de Processo Civil. Assim, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça seguiu o voto da relatora, no sentido de que não foi configurado julgamento além do pedido. Um vendedor da fabricante de cigarros Souza Cruz, em São Paulo, teve indenização triplicada por sofrer diversos assaltos durante transporte de mercadorias e valores. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Quem conta os detalhes é o repórter Pablo Lemos. O vendedor alegou na ação que as cargas, que chegavam a R$ 150 mil, eram transportadas em veículos identificados pela empresa e sem escolta. Disse também que todos os 6 assaltos que sofreu foram violentos e traumatizantes. Segundo ele, cigarros são produtos visados por bandidos, o que gerava tensão constante no trabalho. O TRT da 2ª Região, em São Paulo, havia mantido a sentença que determinou o pagamento de 10 mil de indenização, diante do porte da empresa e da frequência dos assaltos. Para o TRT, apesar da inegável responsabilidade do poder público pela segurança da comunidade, a repetição dos crimes, no caso, demanda uma postura da empresa que zele pela segurança dos empregados. O profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para aumentar o valor da indenização. A relatora do caso na segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, reforçou que devem ser levados em conta o porte econômico, a negligência da Souza e Cruz, a quantidade do número de assaltos, além do caráter pedagógico e preventivo da medida, para que a empresa não se descuide da segurança dos empregados. Com base nisso, a relatora propôs aumentar de 10 mil para 30 mil reais o valor da indenização ao vendedor. A decisão foi unânime. A Justiça do Distrito Federal e Territórios recebeu ação de improbidade administrativa contra acusados de irregularidades nas obras do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na denúncia, o Ministério Público alega que os 5 réus tiveram enriquecimento ilícito. Também causaram dano ao patrimônio público com o superfaturamento das obras no estádio, favorecendo as construtoras Andrada Gutierrez e Via Engenharia. A Justiça bloqueou os bens dos réus para garantir pagamento em eventual condenação. E o julgamento será na 6ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O estádio Mané Garrincha foi reconstruído para a Copa do Mundo de 2014. Foi a obra mais cara do Mundial, com um custo de quase 2 bilhões de reais. Segundo estimativas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, os desvios podem ter ultrapassado 400 milhões de reais. E você vai ver a seguir, o Conselho Nacional de Justiça vai promover evento para discutir formas de promover o acesso à justiça. Os detalhes em instantes.
Em relação à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 88, destaca o artigo 225, que nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo como 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável, sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris e também o desenvolvimento de uma economia sustentável, uma economia verde. O Conselho Nacional de Justiça lança um glossário com indicadores da estratégia do Poder Judiciário para os anos de 2021 e 2026. Esse glossário está disponível no site do CNJ. Marco Antônio é a prova de que a justiça deve ser ágil. Ele foi acusado e preso por tentativa de estupro de uma jovem de 17 anos. Passou quase 30 dias na cadeia. Mas a denúncia era falsa e a investigação comprovou que Marco Antônio foi preso indevidamente. A justiça, então, logo revogou a prisão do jovem de 18 anos. Graças a Deus é a doutora Patrícia, que desde o princípio acreditava na minha inocência. Deu tudo certo. Mas, para que a justiça seja acessível cada vez mais e atenda às necessidades dos cidadãos de forma rápida e eficiente, todo ano são estabelecidas metas para melhorar os serviços dos cartórios, fóruns e tribunais. Os desafios são identificados na Justiça de cada estado e, a partir dos problemas apresentados, o Conselho Nacional de Justiça define os objetivos de acordo com a realidade de cada região. O advogado Camilo Onoda Caldas, que atua na área de direitos fundamentais, afirma que foi possível perceber a evolução do judiciário após a adoção das metas. Eu advogo há quase 2 décadas e é bastante perceptível que houve uma melhora na celeridade, no andamento dos processos, seja em primeira instância ou seja em segunda instância. Ainda que existam muitas coisas a fazer, é possível notar um esforço meritório do Conselho Nacional de Justiça em fazer com que a prestação jurisdicional ela seja mais eficiente e se aproxime cada vez mais da expectativa que os cidadãos têm em relação aos serviços do Poder Judiciário. O glossário Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 mostra, por exemplo, que as metas para cada tribunal são fixadas a partir de estudos que levam em conta a realidade de cada região do país. São considerados fatores como taxa de escolarização da população, percentual de mulheres, divisão por raça e qualidade de vida. Do lado do judiciário, são analisados elementos como o número de processos julgados e o tempo médio para a decisão. Todos esses cálculos e fórmulas complexas são para reunir informações e definir as metas que vão aproximar cada vez mais a justiça de quem precisa dela. E na próxima segunda-feira, o Conselho Nacional de Justiça realiza a 2ª edição do encontro Democratizando o Acesso à Justiça, Justiça Social e o Poder Judiciário no século XXI. Um dos objetivos é discutir formas de promover o acesso à justiça de pessoas que sofreram algum tipo de discriminação. O evento foi organizado pela Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários do Conselho Nacional de Justiça e será virtual por meio da plataforma Cisco Webex. Nesta edição, o objetivo é dar continuidade aos debates de projetos destinados ao combate da discriminação, do preconceito e de outras expressões da desigualdade de raça, gênero, condição física, orientação sexual, religiosa e demais valores ou direitos protegidos pela Constituição Federal de 1988. O encontro virtual também será transmitido pelo YouTube. Para participar, basta fazer a inscrição no site do CNJ. O prazo para se inscrever termina hoje. E para falar sobre esse evento, eu converso agora com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, a doutora Flávia Pessoa. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela. Doutora Flávia, de que forma o CNJ, esse evento vai contribuir para a gente combater a discriminação?
que é um tema muito caro, né? Quando a gente fala em intolerância religiosa, a gente está falando aqui de sexual, são várias vertentes que ainda precisamos enfrentar em pleno século XXI. Exatamente. A previsão do evento, já estamos na nossa segunda edição, é justamente para promover debates sobre essas temáticas. Então, assim, na primeira edição, nós tivemos uma amplitude de debates, inclusive nós estaremos na segunda-feira, às 10 horas da manhã, lançando o livro que foi fruto dos debates do primeiro evento. Esse livro vai ficar gratuito no site CNJ para todos. Então, é uma contribuição escrita que fica para os debates relativos ao acesso à justiça. Então, em relação a essa temática, né, da prevenção e o enfrentamento às discriminações, nós procuramos abordar o tema tendo em vista as suas interseccionalidades. Então, a gente aborda as questões raciais, de gênero, de orientação religiosa, orientação sexual, e sempre procurando trabalhar conjuntamente com a temática. É por isso que a gente pode ver lá na programação do evento que os painéis são bem amplos, abrangendo a justiça social. Amanhã é o dia em que se celebra o Dia da Justiça Social, 20 de fevereiro, e é justamente a temática central do nosso evento. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de justiça social? Para quem nos acompanha e não entende direito, o que significa isso? Qual é a proposta desse conceito? A ideia de justiça social, e por isso que está tão interligada com o tema da democratização do acesso, é a se promover a uma maior igualdade. E aí a gente vê igualdade racial, igualdade de condições sociais, igualdade também de acesso à justiça. E veja que quando a gente fala de acesso à justiça, a gente não está falando apenas da porta de entrada, não é isso? E nem estamos falando apenas de poder judiciário. Quando se fala de acesso à justiça, a gente tem que ter essa visão maior e do tratamento na saída desses processos. Então, o Poder Judiciário, ele tem diversas demandas, né? E essas demandas, nesse contexto da Covid-19, elas se multiplicaram. O Poder Judiciário, por isso que o evento é o Poder Judiciário no século XXI. Então, o Poder Judiciário teve que se reinventar. Nessa época da pandemia, mais ainda, então nós tivemos, né, um acréscimo da produtividade, uma atuação por videoconferência que foi paradigmática para o mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, nós temos que enfrentar essas questões de discriminação. E, a partir desse contexto, é que o evento se situa, né, para promover uma ampliação dos debates sobre o acesso à justiça e com esse foco na prevenção das discriminações, com o objetivo de quê? De se promover a igualdade, que é o objetivo da justiça social. E a pandemia, ela veio para fazer com que nós tivéssemos que nos reinventar sob todas as óticas, né, em todas as nossas relações. No Poder Judiciário foi muito positivo, porque os números do próprio CNJ, os números apontam um aumento na produtividade e nesse canal de diálogo, de debate com todos os atores envolvidos, né, conselheira? Integrantes da sociedade civil, são várias comissões que não pararam de funcionar durante a pandemia. Pelo contrário, o debate só ele vem sendo ampliado. Isso é muito importante também a gente frisar, né? Exatamente, porque o Poder Judiciário brasileiro, ele não parou durante a pandemia e ele foi um exemplo para o mundo inteiro, porque justamente continuou, nós já tínhamos os processos virtuais na grande maioria dos tribunais e foi implementada as audiências por videoconferência sempre dentro desse debate plural, né? Porque evidentemente nem todos têm acesso à internet e é preciso que se encontrem soluções para aqueles que não têm o acesso à internet e que eles também tenham acesso à justiça. É por isso que a gente precisa debater com a sociedade essas questões. Conselheira, a partir de segunda-feira, que horas podemos acompanhar pela internet? Isso, as inscrições no evento são até amanhã, mas para quem não se inscrever, pode acessar diretamente o YouTube do CNJ, que a partir das 10 horas da manhã, o evento é das 10 ao meio-dia e depois das 14 às 18 horas. Então, vai estar ao vivo pelo YouTube do CNJ, toda a programação do evento. Então, serão 12 palestras, 12 debatedores sobre as diversas temáticas, para que a gente possa abranger realmente do ponto de vista plural das pessoas que estão participando do
né? Que ótimo. Convite feito, bom evento. Muito obrigada pela participação. Conversei ao vivo com a conselheira do CNJ, Flávia Pessoa. Boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir, começa hoje toque de recolher na Bahia. Os detalhes já já. As constituições democráticas são frutos de intensas lutas populares e da mobilização da sociedade civil, como é o caso da Constituição Brasileira de 1988, que buscou superar o período autoritário da ditadura civil-militar brasileira. Por isso, para se manter viva a Constituição, é preciso ativar de forma permanente os seus atores constituintes, os trabalhadores, os povos indígenas, os camponeses, os movimentos sociais. O Ministério Público de Manaus registrou até o momento mais de 50 denúncias sobre irregularidades na vacinação contra a Covid-19 no estado. Infelizmente, denúncias que vêm se repetindo em todo o país. Quem tem mais informações e traz agora ao vivo para a gente é a repórter Juliana Ribeiro. Oi, Ju, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Ao todo, são 54 irregularidades na campanha de vacinação contra a Covid-19 lá no estado do Maranhão. Após receber essas denúncias, o Ministério Público do Estado faz uma triagem e depois encaminha para as promotorias. Se for confirmadas as irregularidades, os envolvidos podem ser punidos. E a variante da Covid-19 também exige a atenção do poder público. Vários estados voltaram a decretar toque de recolher e intensificaram as medidas de segurança para evitar novos casos. Veja na reportagem. Na Bahia, o toque de recolher começa nesta sexta-feira na capital Salvador e em 342 cidades. De acordo com o decreto, os estabelecimentos comerciais e de serviços devem encerrar as atividades às 9h30 da noite. Shoppings, bares e restaurantes, além de postos de gasolina que vendem bebidas alcoólicas, devem estar fechados e vazios às 10 da noite. A determinação vale até o dia 25 de fevereiro. Com isso, nós esperamos preservar vidas humanas, garantir leitos hospitalares para quem precisar. Nós precisamos conter a taxa de crescimento de contaminação. E neste momento eu quero fazer um apelo especial a todos os prefeitos e prefeitas para que nos ajudem nessa mobilização, pedir uma ajuda a todos os vereadores, deputados, enfim, a sociedade mobilizada para que a gente consiga conter o avanço do coronavírus e das suas novas variantes no estado da Bahia. A situação se repete em outros estados do país, como, por exemplo, no Ceará. O toque de recolher vai até o dia 28 de fevereiro. Em algumas cidades de Minas Gerais, até 4 de março. Já no Amazonas, o decreto vale em todos os municípios até o dia 21 de fevereiro. E em todo o estado do Acre, até 25 de fevereiro. Aqui em Brasília, representantes do Ministério Público têm acompanhado as estratégias de vacinação e pediram à Secretaria de Saúde do DF informações sobre o controle da variante do vírus. Oficiamos a Secretaria de Saúde e vamos estar, inclusive, em reunião com eles para saber de forma concreta quais as medidas que foram tomadas, inclusive com o rastreamento dessas pessoas, com a chegada delas aqui no Distrito Federal. E se houve realmente algum caso de um paciente que foi detectado com essa nova variante aqui no Distrito Federal. E como é que a Secretaria está tratando disso, né? Em termos de verificação, detecção e medidas até de afastamento de controle de pesquisa com todas aquelas pessoas que eventualmente tenham se relacionado com esse infectado. E só uma correção, como a Juliana Ribeiro reforçou agora na entrada ao vivo aqui conosco, foi o Ministério Público do Maranhão que já identificou, já recebeu mais de 50 denúncias sobre irregularidades na vacinação contra a Covid-19. E hoje ficamos por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Excelente fim de semana para você. Temos um encontro marcado na segunda-feira. Tchau, tchau.